Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Instruções dos Espíritos, limites da encarnação. Itens 24, 25 e 26. Pai, eu me arrependo dos meus pecados, venha ao meu coração, eu farei de Jesus o meu modelo e guia. Quais são os limites da encarnação? Não existem limites bem definidos para as encarnações, se levarmos em conta o envoltório material que constitui o corpo do espírito. A materialidade desse envoltório vai diminuindo à medida que o espírito vai evoluindo e se purificando. Nos mundos mais avançados que a Terra, ele é menos denso, menos pesado, menos grosseiro e, por consequência, menos sujeito aos infortúnios da vida. Num grau mais elevado, é transparente e quase fluídico. De grau em grau, ele vai se desmaterializando até que acaba por se confundir com o perispírito. O espírito se reveste com o envoltório apropriado ao mundo em que é chamado a viver. O perispírito sofre transformações sucessivas à medida que o espírito vai evoluindo. Torna-se cada vez mais fluídico até a purificação completa, que é a condição dos espíritos puros. Embora mundos especiais sejam destinados a espíritos mais avançados, eles não permanecem presos a esses mundos, como acontece com os espíritos que habitam os mundos inferiores. Seu estado de pureza permite que eles se desloquem por toda parte, a fim de cumprirem as missões que lhes são confiadas. A encarnação, do ponto de vista material, tal qual a conhecemos na Terra, está limitada aos mundos inferiores. Quando o espírito trabalha pela sua purificação, ele se liberta mais rapidamente da necessidade de reencarnar. Assim, continuar reencarnando ou não vai depender somente dele. Na erraticidade, que é o intervalo entre uma encarnação e outra, a situação do espírito está vinculada ao grau de adiantamento em que ele se encontra, visto que ainda permanecerá ligado ao mundo em que viveu. Desse modo, no mundo espiritual, ele será mais ou menos feliz, livre e esclarecido, conforme esteja mais ou menos desmaterializado. Necessidade da encarnação. Será a reencarnação uma punição e somente os espíritos culpados estão sujeitos a ela? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária, pois somente no mundo material eles conseguem cumprir determinadas tarefas cuja execução Deus confia aos que reencarnam. Para os espíritos, isso é necessário, pois a atividade que eles têm em desempenhar ajuda-os a desenvolver sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, considera igualmente todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma capacidade, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Qualquer privilégio seria uma preferência e qualquer preferência seria uma injustiça. A encarnação é para todos os espíritos apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus impõe para aqueles que estão no início de suas vidas, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. A
A encarnação é um castigo? Aqueles que cumprem a tarefa com zelo vencem mais rapidamente e com menos aflição os primeiros degraus de sua caminhada, colhendo mais cedo os frutos do seu trabalho. Os que fazem mau uso da liberdade que receberam de Deus retardam o seu adiantamento. Assim, por sua teimosia, prolongam indefinidamente a necessidade de reencarnar, fazendo com que ela se torne um castigo. Observação: uma comparação simples ajudará a entender melhor as duas possibilidades. O estudante somente chega à universidade após percorrer as séries que o conduzem até ela. Essas séries, por mais trabalho que exijam do aluno, são sempre um meio de chegar ao objetivo e nunca uma punição. O estudante esforçado encurta a caminhada e nela encontra menos dificuldades. Já o estudante negligente e preguiçoso se obriga a repetir algumas séries até atingir o objetivo. A punição não está no estudo, mas na obrigação de ter que fazer tudo outra vez. Assim, tem sido com o homem na terra. Para os espíritos do selvagem, que está no início de sua vida espiritual, a encarnação é para eles um meio de desenvolver sua inteligência. Para o homem esclarecido, no qual o senso moral está mais evoluído, ter que repetir encarnações cheias de angústia, quando já poderia ter alcançado o objetivo, torna-se um verdadeiro castigo. Dessa maneira, ao cometer os mesmos erros, ele prolonga sua permanência em mundos inferiores. O contrário ocorre com aquele que trabalha ativamente para o seu progresso moral. Este pode, além de encurtar a duração da encarnação material, vencer mais rapidamente os estágios intermediários que os separam dos mundos superiores. Pergunta-se: os espíritos não poderiam encarnar uma única vez num mesmo mundo e cumprir outras existências em outros mundos diferentes? Essa situação só seria admissível se todos os homens encarnados na Terra estivessem no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças existem entre os homens desde o selvagem até o mais civilizado. Mostra o caminho a ser percorrido. Toda encarnação, aliás, tem que ter um objetivo útil. Qual seria então a finalidade das encarnações de curta duração, das crianças que morrem com pouca idade? Se elas continuassem vivendo, sofreriam sem proveito para si nem para os outros. Deus, cujas leis são sábias, não faz nada de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, Ele quer que os mesmos espíritos se encontrem e tenham a oportunidade de reparar os erros que cometeram entre si. Sabendo que esses espíritos já tiveram relações anteriores, Ele procura estabelecer e fixar os laços de família sobre uma base espiritual, e é através da reencarnação apoiar os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Se você ouviu essas palavras, apenas diga obrigado.